Bem melhor, viu, Nelson? Oi? Bem melhor essa camisa do que umas que estão ali atrás na porta, ó. Ah, é. Vocês sabem o time que o Nelson torce, né? Mas ele é do Carisma da Esperança, então, só para ajustar aqui, ó. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem, ó Santo Espírito, manda do céu a todos nós o raio da tua luz. Raio de- Vem, ó Pai dos pobres, vem doador de tantos dons, uje cada coração, nos corações. Consolador perfeito, hóspede docidade, suave alegria, suave alegria, não pode depois, no calor que estava, em todo pranto conforto, em todo pranto conforto. Vem, ó Santo Espírito, manda do céu a todos nós, raio da luz, raio de luz. Vem, ó Pai dos pobres, vem, doador de tantos dons, luz de cada coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todos os jovens, rogai por nós. Muito bem, eu quero agradecer, junto com o Frei Hans, ao convite que o Maurício fez para ter esse momento com vocês da Escola GEV aí do Nordeste e como extensão a todos os nossos irmãos aqui, irmãs do GEV de São José do Rio Preto, que não entraram de penetra, porque quem ama não entra de surpresa, né? Quem ama está sempre no momento presente, no lugar onde a vontade de Deus planejou, né? Então, o Maurício deu uma sugestão sobre um tema que é muito dentro do nosso coração, a missão do GEV na sociedade e a participação ou não participação do ex, nos grupos de Esperança Viva. Eu já, assim, querendo lembrar a experiência que com a Lúcia Iraci fizemos recentemente nos países da Guatemala, do México, também dos Estados Unidos, Colômbia e Equador, fomos assim impressionados com a força do carisma nos GEVs que estão se desenvolvendo lá, né? E me fez assim lembrar, aí eu já entro logo no que no meu coração é a missão do GEV na sociedade, né? Me fez lembrar que ultimamente eu tenho dito assim que o, o GEV nasceu antes da Fazenda. Porque se a gente analisa, tudo começou quando
o Frei introduziu o espírito da vivência da palavra do Evangelho na paróquia. Então, a gente se encontrava já influenciado, iluminado, inspirado pela proposta de Chiara Lubick de viver a palavra, nas várias pastorais que tínhamos na paróquia. E no meu caso, no próprio grupo GEM, onde eu participava, e depois também nos encontros da palavra de vida que existiam já na paróquia. Então, quando aconteceu o evento da esquina, o, o pedido que o Antônio fez, me leve para onde você quiser, eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas, já estava nesse pedido a intenção de Deus de fazer com que nascesse um movimento que pudesse dar essa resposta a as famílias, todos aqueles que estavam sofrendo por alguma dependência ou outros sofrimentos, como depressão e outros tipos de dores, outros tipos de feridas. Então, no momento que o Antônio fez esse pedido, eu gosto sempre de pensar que ele assim preparou o caminho daquela família, daquela multidão, daquele grupo que se estava colocando à disposição de Deus para se unir com Ele através da vivência da palavra, para oferecer àqueles que nos pedem, que se aproximam de nós, a companhia de alguém 24 horas, né? Então, isso nós constatamos em todos os lugares por onde a gente foi, que a gente está acostumado, vamos visitar as fazendas da esperança. Mas, na verdade, quem a gente está visitando são todos aqueles que aderiram a esse projeto de Deus, a esse sonho de Deus, de oferecer a companhia de alguém 24 horas, que é do próprio Deus, né? Obrigado, Gustavo. Então, vejam bem, como no início não existia a ideia de se criar uma estrutura como fazenda, aconteceu o encontro todas as noites na paróquia com o Frei, né, junto com os primeiros que saíram da esquina. Para quê? Para a gente trocar a experiência de como cada um tinha procurado viver o evangelho, como cada um tinha procurado viver a palavra, né? Então, e aí se explica por que que hoje eu escutei de vários dos que estão aqui sentados na minha frente, vocês que estão aí assistindo, que os filhos não estão na fazenda, não querem ir para a fazenda, mas eu estou aqui. Então, e aí, para mim, é a prova de que nós não nascemos para resolver um problema social e não nascemos para dar uma solução a uma angústia, assim, objetivamente, que está no coração de um pai, né? Mas nascemos para dar serenidade, para dar paz. Por quê? Porque Deus, que pode nos cumular de paz e serenidade, o como único, e não a solução daquele problema, né, é que pode dar essa resposta que o coração humano precisa, né? Então, aí eu penso que qual era a primeira missão do GEV? É não cair na cilada de que nós nascemos para resolver um problema. Não, nós nascemos para amar, né? E todas as vezes que ajudamos as pessoas com as quais nos encontramos, nesse sentido, a gente dá aquilo que de mais importante o coração humano precisa, que é da companhia de alguém 24 horas, né? E aí, como consequência, as feridas vão sendo lenidas, né? E, claro, como aconteceu comigo, que vocês conhecem da minha história, a recuperação pode vir como consequência, mas se ela não acontecer, nós estamos em paz, estamos bem,
estamos felizes, né? E, e quem se encontra com esse Deus que torna-se a companhia 24 horas, aí tem o desejo de se encontrar sempre. Por isso, essa estrutura mínima de um encontro por semana, eu digo para vocês, é a estrutura mínima, porque na verdade nós queremos nos encontrar com o Senhor cada vez que comungamos através da vivência da palavra ou através da comunhão física da Eucaristia uma vez por dia ou nos finais de semana. É por isso que no nosso caso, a gente começou a se encontrar todos os dias. Marcamos o encontro com os primeiros da esquina todos os dias. Mas eu já estou sabendo, como nós vimos lá na Guatemala, no GEV de Panajachel, que eles têm encontro cada dia da semana, e cada dia da semana tem uma atividade, né? Um dia é na casa de alguém, outro dia para rezar o terço, outro dia para fazer um trabalho na rua, né? Outro dia para fazer uma adoração, né? Enfim, se arruma desculpa para poder ter um encontro com o Senhor, né? Então, eu gostaria de, assim, deixar claro, assim, o que eu sinto, o que eu penso que é a missão do GEV, é voltar às origens, como iniciou a fazenda há 42 anos atrás, né, quando a nossa única intenção era poder nos encontrarmos para colocar em comum as experiências da palavra vivida. Mas naquela época também, alguns de vocês conhecem a história, a gente não só ficava sentado para fazer reunião. Eu me lembro que eu levava o Antônio e os primeiros junto comigo para visitar algumas pessoas doentes da paróquia, porque no meu coração eu sentia que se o Antônio fizesse a experiência de amar aqueles que estão sós, aqueles que estão doentes, ou aqueles que estão na rua, ia preparar o caminho para o encontro com Cristo que está nos pequeninos, né? Mas nós não fazíamos só essas duas coisas, trocar a experiência da palavra e ir ao encontro daqueles que mais sofrem. Nós também íamos ao encontro das necessidades pastorais que tinham na paróquia. Por exemplo, eu me lembro quando, como eu era responsável de duas ruas onde eu cobrava o dízimo da paróquia, eu peguei as cartelas do dízimo e distribuí. Dei para o Antônio, por exemplo, para ele, junto comigo, fazer a cobrança do dízimo nas casas da paróquia. O Antônio ficou assim impressionado com a confiança que nós demos a eles de que eles fossem nas casas, recém-saídos da drogadição, cobrar um dinheiro que era destinado à paróquia. Então, vocês percebem que desde o princípio já existia já esse espírito de colocar confiança e delegar a responsabilidade para que pudesse se sentir já na capacidade de amar, né? Então, essas são assim as primeiras coisas que eu gostaria de partilhar, como eu vejo a missão do GEV na sociedade, que implica esse relacionamento que nós devemos ter na paróquia onde nós estamos inseridos, né? É preciso entender que Deus olha esse mundo com um amor de pai. Mandou seu filho, deixou ele por um tempão ficar aqui na terra, longe dele, exatamente para nos ajudar a encontrar o caminho, para ser feliz, para chegar um dia ao paraíso. Mas a humanidade se afasta de Deus, cria os deuses. Desde o Antigo Testamento, sempre o homem tem a tendência de criar um Deus. Pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser o sexo, pode ser mil coisas. E deixa viver a palavra.
A droga, por exemplo, é um sinal claro que um grupo deixou o mandamento de Deus e criou próprios interesses, prazeres, alcoolismo, tudo uma forma de se afastar. Que Deus fez em toda a sua história. E aqui precisa compreender, ele escolheu vocês, escolheu nós para este jeito dele. Que ele faz? Ele criou um carisma. Todos os carismas durante a história são resposta a uma necessidade profunda. Tem o Francisco, quando a igreja estava na riqueza, da desobediência, Santo Ignácio, e assim adiante. Serra Lubis, na desunidade, a Europa toda em guerra, vem o carisma da unidade. Agora, nosso carisma, levar esperança. Onde tem de levar? Onde não tem esperança. No início, parecia os drogados, mas logo entendemos, não é só os drogados. Também os pais estavam, às vezes, sem esperança, mas depois não só os pais, viam as religiosas, viam os padres, viam tantos e tantas necessidades. As creches, estamos fazendo a campanha, hoje também fiz a campanha, vocês viram, da adoção de crianças para a creche. É uma necessidade, mas tem também nas Filipinas a catástrofe. Então, estamos fazendo a campanha, a coleta hoje foi para as Filipinas, e assim todas as necessidades onde falta esperança, o carisma que Deus nos deu deve ser uma resposta. Então, vocês entendem? Vocês devem ser resposta onde não tem esperança. Nós estamos mais na fazenda. É isso um lugar. Mas eu vejo a sociedade inteira está sem esperança. Se eu penso na política, nem falar. Nós temos já um prefeito, um ex, que já é uma esperança. Assim, na medicina, o Luciano com as operações, na educação, o Ricardinho, e assim adiante. Onde não tem esperança, nós devemos levar. Isso é nossa missão. Mas, gente, só podemos levar o que nós temos. E a esperança é Deus. Então, nossa tarefa é fazer tudo para Ele estar entre nós. Se não temos Jesus entre nós, não vamos ter esperança. Vamos ser um grupo social que tenta de algumas respostas, mas nós devemos dar a Deus a esperança. É um carisma que é mais profundo. Por isso, estamos espalhando no mundo inteiro, mas não nós. É Deus que está nos levando. Se nós damos a chance para Ele estar entre nós. Eu fico sempre mais admirado com a natureza. Aqui também, onde eu passo, lá nos lugares, Colômbia e tudo, lindo. Tantas flores, tantas frutas no Amazonas, tanta coisa, tantas árvores enormes. E quem fez tudo isso? Deus. Na semente está tudo. Na terra está tudo.
qual é a tarefa nossa? Plantar. Se nós não plantarmos, não cresce. Aqui, nessas regiões, tem milho, tem grande plantação de soja, quilômetros, quilômetros. Mas quem planta? O homem. Se não planta, não nasce nada, não cresce. Então, pouco que devemos fazer, mas esse pouco importantíssimo. Se não fazemos, não nasce. E assim na vida espiritual, que nós devemos fazer? Viver o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Ainda ele deu exemplo como ele nos amou. Se nós amamos assim, ele está entre nós. Agora, quem faz as coisas é ele. Vamos nos libertar de pensar que nós devemos salvar o mundo. O mundo já está salvo. Jesus já salvou. Devemos dar chance para ele estar entre nós. E se está entre nós, ele faz tudo que ele fez quando estava aqui na Terra. Esta viagem que fizemos, você não tem ideia como eu fiquei admirado de tantos milagres que Deus fez. Vocações, multiplicações, inacreditável. Um dia, por exemplo, a fazenda nos disse: precisamos de uma casa. Tudo bem, vamos ver como, de que jeito, tem orçamento, tem as plantas, tinha tudo. Ok, vamos colocar no coração de Jesus. Se Ele está entre nós, Ele deve arrumar a casa. E assim fomos juntos visitar um amigo que tem fundação, visitamos, conversamos e falamos da casa. Ele perguntou: posso ver? Demonstramos para ele tudo, olhou e disse: eu dou. Assinou, autorizado, US$ 210 mil para uma casa. Animado com a generosidade dele, eu falei dos trabalhos da África e falei com as crianças das creches, que não têm alimentação, têm fome. E a creche, uma chance que eles recebem uma refeição por dia. Ele diz: eu vou ficar, me dá, eu vou ficar com crianças, 50 crianças, e pagou o ano inteiro. Quem faz essa multiplicação? Deus entre nós. E assim, expulsar demônios, cura os leprosos, faz os mudos falar, enxergar as coisas com os olhos de Deus. Deus entre nós faz. Então, eu acho tão pouco que devemos fazer, nos amar, nos querer bem, acolher, participar um da necessidade de outro, amar concretamente, não só com palavras. Por exemplo, se queremos amar nossos irmãos na África, não podemos só falar bonito, devemos participar. Eles perderam tudo, vento derrubou tudo. Vamos fazer a nossa parte e ajudar. Isso é o amor. Mas quem depois faz os milagres é Deus. Não tenha dúvida. Quando eu era jovem, eu trabalhei mais e achava eu tenho que fazer. Hoje, eu tenho clareza. Quem faz é Deus. E nós devemos nos amar.
para ele estar. Esta é a única coisa. Na natureza devemos plantar e Deus faz crescer. Entre nós devemos nos amar e Deus chama vocações. Quantas vocações lá nessa viagem? Ele multiplica os pais. Bispos nos levaram para fazendas prontas, 3 fazendas. Só começar. Deus multiplica. E só assim você pode entender que estamos em 29 países. Logo vai ter mais outro. Constantemente cresce mais. Fazendas estão crescendo. Logo vai ser Brasília, no Espírito Santo, Parintins. Amanhã vamos para Tupi, Paulista, outra fazenda. Não dá nem para acompanhar o crescimento. Quem faz? Jesus entre nós. Então, para mim, a missão, como Nelson falou, viver a palavra. Vivendo a palavra, geramos Jesus entre nós. E Ele vai fazer. Por amor de Deus, não pensam vocês, ou fica com complexo, eu fiz tudo errado. Tudo bom, se fiz errado, já foi. Vive o momento presente, gira Jesus e deixa Deus fazer. Ele quer fazer, mas nós devemos dar chance para ele. Hoje a festa foi tão bonito, todo mundo feliz. Não fizemos nada de especial. Nós amamos, Deus está entre nós, Ele toca os corações. Ontem visitamos alguns empresários. Não era nem planejado. Falamos das coisas, vários já vão dar uma casa, reformar outra casa, outros vão adotar crianças. Deus faz. Nós devemos fazer só uma coisa: ficar fiel na vivência da palavra. Foi muito impressionante encontrarmos nessa viagem muitos focolarinos e focolarinas. Eles vinham de longe para participar. Foi muito, muito impressionante. E depois, a focolarina dos Estados Unidos, ela me mandou um áudio agradecendo e disse: para mim, esses dias com vocês, ficou uma coisa clara. Devemos voltar à nossa origem, viver a palavra. Se nós também no focolar começarmos a viver com mais radicalidade, como foi no início, os milagres vão acontecer. O futuro da nossa obra está unicamente nesta radicalidade de viver o Evangelho. Agora, no nosso caso, é bonito, nós somos obrigados de viver. Se eu vejo a fazenda, os responsáveis têm que se doar. Não tem por onde. Se não doa, acaba a fazenda. Então, a necessidade tão gritante nos obriga a viver. Uma grande chance. Agora, vocês que estão fora, a tentação de se afastar ou de não ser concreto é maior. Por isso, vocês têm que ser vigilantes. E aqui vem a pergunta: por que muitos ex não participam? Talvez Nelson pode dizer um pouco o que pensa, depois eu complemento. Mas é uma pergunta muito importante, porque as famílias entenderam muito mais a necessidade e se encontram com alegria e espontaneidade
com muita fidelidade impressionante e experimentam a força do carisma. Hoje encontramos vários que se recuperaram no GEV. Isso deve acontecer sempre mais, não tenho dúvida. O GEV deve recuperar, não tenha dúvida. Então vamos ouvir o que Nelson vai dizer dos queridos ex. Honestamente, eu gostaria de partilhar com vocês a ideia que não deveria existir a preocupação, esse irmão ex, essa irmã ex participa e não, ou não participa, porque tira a gente do foco. Tudo aconteceu durante todos esses anos de acordo com aquilo que o Frei falou. O nosso foco não era mudar as pessoas ou fazer de acordo com aquilo que eu pensava, porque isso tirava e tira a nossa paz, né? Então, o Papa Francisco já falou uma vez, me tocou muito, né? O cristianismo, ele não é por publicidade, ele é por atração, né? Os cristãos, eles deveriam as pessoas se deveriam aproximar dos cristãos porque se sentem atraídas pela sua alegria, pela serenidade que transmitem, né? Pelos frutos que produzem, e não tanto pela publicidade que fazem, ou, pior ainda, aí presta atenção no que eu vou dizer, pelos planos estratégicos que fazem. Nós não vivemos, o nosso crescimento não é para o planejamento estratégico, entende? Essa palavra planejamento estratégico é muito usada hoje no meio corporativista, no meio das empresas. Sem plano estratégico, nós não vamos para frente. Se nós fizéssemos plano estratégico, nós não estaríamos onde nós estamos hoje, né? É porque as obras de Deus, os planos estão escritos no céu, e eles precisam de homem e Deus, a Trindade, precisa de homens e mulheres que estão com o coração aberto para, no momento presente, captar a vontade dele que se manifesta quando dois ou três estão reunidos no seu nome. Então, isso é difícil, é até delicado de falar isso, entende? Delicado de falar isso, mas aqui no meio de nós, numa escola como essa, para vocês que estão aqui, e para esse empresário que ontem eu e o Frei conversamos, né, um empresário muito bem sucedido, eu senti livre de falar isso para ele. Ele entendeu. Ele ainda falou: vocês têm um grande sócio. Como é que vocês conseguem dirigir uma obra dessa, que está espalhada em tão curto prazo de tempo? Nem falamos para ele do GEV. Ele falava, porque ele conhece mais das fazendas. Se fosse falar ainda do GEV, são 300, né? E estão se espalhando cada vez mais. E aí eu comentei com ele que nós nunca quisemos abrir uma fazenda da esperança, né? Hoje mesmo uma senhora veio falar para mim: olha, tem a possibilidade de um padre na cidade de Cancún, lá no México, o que que vocês acham? É, eu honestamente digo para vocês assim, não é que eu fiquei entusiasmado, nós não estamos atrás de abrir fazenda, nós estamos atrás de fazer a vontade de Deus, que nos fascinou, né, e que faz com que a gente viva o amor entre nós, como o Frei explicou, né? E aí ele vai fazendo brotar as coisas entre nós. Então, aí vem a resposta, uma das respostas, né, mas o Espírito Santo pode suscitar outras, em relação a essa questão da participação ou não dos ex nos grupos de Esperança Viva. É, eu vejo assim que deve ser consequência do amor que deve existir entre nós, e aí eles se sentirão atraídos, né? E se não vier, nós continuamos amando com aqueles que Deus mandar, né? Com aqueles que. Porque existe também um fenômeno que os ex que estão jovens querem conquistar muita coisa, e a hora que o sofrimento bate
porta da sua vida, ele percebe que precisa voltar às suas origens, né? Isso eu estou experimentando desde os primeiros que participaram comigo e hoje participam do GEV e outros não, né? Que muitos passam a compreender a necessidade de que é preciso estar unido à minha família espiritual, né? Quando acontece uma ferida, uma dor maior, que faz ele entender, de novo, eu me afastei de ti, Senhor. Mas para isso, quando isso acontecer, ele precisa encontrar uma porta aberta que esteja funcionando e alegre, e não chateado porque fulano, ciclano, beltrano não vem, né? Nós não podemos perder a alegria porque eles não participam. Devemos continuar, né, fazer a vontade de Deus que ele pede no momento presente. É porque muitos chegaram à fazenda no momento do aperto. Estava no buraco, estava desesperado, às vezes perdiam vontade de viver e diziam para a família: precisa ajuda. Todos que viram na fazenda precisam ajuda. E recebeu. Agora saíram, estão bem, então eles querem um pouquinho viver este que descobrir, fazer algo, depois dizer, puxa, eu trabalhei, produzi, mas vai chegar uma hora que vem uma outra dor. Esses dias, por exemplo, o primeiro russo que se recuperou conosco 30 e tantos anos atrás, 26. 26. 26 anos, e sempre contato. Mas depois casou, tinha as necessidades, foi até para a França, viveu na França. E agora, ano passado, a sua esposa, depois de longa doença, já faleceu. E agora está sozinho. Voltou fortemente à lembrança da fazenda. Ele chegou e disse: eu preciso ver com vocês que Deus quer de mim. Ele lembrou, voltou. Então, nós devemos dar para um ex essa liberdade, se por um tempo ele quer viver aquele que aprendeu. Muitos estão muito bem, temos muitos empresários que falam tão bem dos ex como empresários, impressionante, como funcionários. Temos até alguns empresários que dizem: Frei, todos que saem da fazenda mandam nome e endereço, eu vou atrás. Eu preciso funcionários. Aqui no Brasil é difícil encontrar quem quer trabalhar. E aqui os ex são um exemplo. Então, são muito procurados. Mas vamos ficar abertos quando eles sentem uma necessidade maior, por qualquer motivo, como aqui no Alex, o falecimento da esposa, estamos abertos. Com alegria vamos receber, não ser chato. Agora, as jovens que têm alguns maduros, já ex, que já sair, recuperar a família, ter filhos, trabalho e podem participar, é uma bênção. Não tenha dúvida. É uma bênção. Porque eles, quando falam, falam com autoridade, com experiência. É muito importante. Nós temos tudo. Temos Jesus ao nosso lado e com Ele vamos ser a resposta do carisma que Ele criou. Ele criou o carisma, convidou nós e conosco Ele quer fazer. Basta dizer: aqui estou. Vamos juntos nos colocar à disposição de Deus entre nós.
Aí, nesse sentido, talvez já concluindo, e queríamos fazer uma proposta para vocês, uma novidade que a Lúcia Iraci, o Frei e eu pensamos, depois dessa nossa viagem, lançar para vocês, como primeiro grupo. Depois vamos lançar em todos os outros grupos, vocês aqui também de São José do Rio Preto, tá bom? Então, não percam a liberdade, viu? Qualquer ideia que venha ao nosso coração, mesmo que a gente pense que seja boa, não deve tirar a liberdade que os filhos de Deus recebem quando se encontram com o Pai, né? Eu estou com o Maurício trabalhando bastante para a questão das fazendas dos Estados Unidos, junto com o Padre Luiz e a presidência. Então, eu, o Maurício, outros, temos várias ideias, porque é um país que, sem dúvida, espera o carisma da esperança, né? Então, mas tem a necessidade de que se fale inglês e muitos outros atributos para poder estar preparado para dar a razão da esperança, né, que leva a nossa vida para frente. Então, é importante que a gente tenha as ideias, mas não fiquemos apegados a ela. E essa experiência estou fazendo com o Maurício, né, o Padre Luiz, a presidência, enfim. Rezem para que a gente consiga aqueles que ele já pensou, né? Também no sentido do Grupo Esperança Viva, que já assim está começando lá nos Estados Unidos, entendeu? Está bem assim no início, mas eu peço as orações de vocês nesse sentido, porque já tem uma fazenda que agora está com as atividades paralisadas, porque espera a chegada de missionários, certo? Que falem inglês, e já tem uma outra que o bispo já comprou e está esperando para poder começar. Então, é uma preocupação muito grande que está ao coração da presidência, em primeiro lugar, e dos fundadores, né, que a gente gostaria que fosse e acontecesse conforme tudo isso que a gente explicou agora para vocês. Agora, sim, como a gente sempre abre espaço para perguntas, a gente vai fazer diferente. Qual é o que nós queremos lançar para vocês como primeiro grupo? Depois dessa viagem que fizemos com a Lúcia Iraci, reacendeu em nós o desejo, enquanto nós estamos vivos, como fundadores, de responder perguntas dos filhos da esperança e deixar registrado. Estão entendendo? Ou seja, perguntas a respeito da história, do carisma, do GEV, que, sendo feitas, vocês provocam que saia do nosso coração aquilo que a gente entende que deveria ser para as futuras gerações, né? Então, a gente preparou um link que eu acabei de mandar para o Maurício, e que ele poderia, preferencialmente, distribuir para vocês que escutaram da nossa boca essa proposta. Eu não gostaria que fosse um link que fosse distribuído como essas muitas mensagens e links que, pelas redes sociais, se espalham pelo mundo afora, sem uma prévia explicação, sem uma explicação da nossa parte. Vocês estão escutando online, ao vivo, é virtual, mas é presencial, é real. Vocês estão escutando aqui sem delay. Eu acho que deve ter uns 10 segundos de delay, é muito. Mas assim, está saindo aqui às 4h15 da tarde essa explicação que a gente gostaria de oferecer para vocês essa possibilidade. Então, o Maurício pode passar para vocês, pode até mostrar aí na tela depois, aí no intervalo, né? E o grupo aqui, São José do Rio Preto, vai se receber assim como primeira mão, certo? Esse link em que você se cadastra e faz a sua pergunta, ou para os quatro, ou para um dos quatro, certo? E a gente, com muito amor, vai tentar responder. Continuamos humanos, pecadores, né? Então, limitados, tem que ter a paciência
de respeitar os tempos que são os que são. Tá? Estão entendendo? Vocês aí estão ouvindo, estão entendendo? Então, esse link eu passei para o Maurício. Eu peço por caridade, por amor, não é para ficar para espalhar, é para receber e responder no ambiente em que ele foi apresentado. Se você manda para um outro, não escutou a explicação e o contexto onde nós, né? Depois, com o tempo, nós vamos divulgando mais, para que essas perguntas que sejam feitas a partir da sua intimidade com o Senhor, sejam feitas para provocar aquilo que a gente quer deixar como resposta para as futuras gerações. Tá certo? Então, é um link, tem a explicação lá, é muito simples. Pode ser mandado pelo próprio WhatsApp ou por e-mail. Ou se alguém tem, Nelson, essas coisas eu não gosto de mexer. Eu sou da geração do século passado. Então, manda até por carta, está explicado lá. Né? Pode ser até por carta. Maurício, você conseguiu entender? Nesta viagem, tivemos momentos muito fortes. À noite, sentamos na fazenda, os jovens em volta da mesa fizeram cada pergunta que tocou nosso coração. E nós respondemos. E foi uma luz, também para nós foi uma luz. Então pensamos, puxa vida, isso tem que ser registrado para o futuro, porque o futuro cada um vai inventando e no final sai coisa que nem veio da origem, nem de Deus, da fantasia. E hoje em dia, às vezes, eu escuto histórias, pensei, mas não foi eu que falei isso. Então é bom ter a coisa registrada. É uma coisa que eu acho muito inspirado, muito importante para o futuro. Como todas as coisas nossas, importante fazer junto, ser família, tentar lhe dar resposta. Como também agora estamos fazendo no Brasil este esforço de vender aromatizantes. Vocês devem ter já recebidos. Isso vai dar certo se todo mundo está junto. Juntos somos uma resposta. E as necessidades econômicas, no momento, são muito difíceis. O Brasil passa por esta crise. Não podemos contar com o governo, mas podemos contar com empresários e outros que preparam este. Se nós todos vendemos, está resolvido o problema econômico da central, das fazendas e também do GEB. Eu sei que vocês, para ir nos encontros, quantos esforços fazem, mas imagina, claro, vocês têm diários, outras coisas, mas imagina, se vocês todos pegam esse aromatizante, R$ 10, vocês vendem por 15, já tem R$ 5 de lucro por cada um. Um grupo rapidinho vende 1.000, já tem 5.000, já tem uma parte da viagem. E se vocês conseguem vender também nas lojas, nos lugares onde vocês compram, posto de gasolina, padarias, farmácias, eu já vendi sozinho com Nelson 10.000. Imagina o dinheiro que sobra depois, ajuda e resolve os problemas econômicos. Isso é uma iniciativa. Depois eu gostaria, vocês levam no coração a situação das Filipinas. Se às vezes podem fazer
uma sugestão para o pároco fazer uma coleta, ou vocês ajudando. Eu, pessoalmente, acredito muito. Quem dá, recebe. Na minha vida, Deus nunca, nunca, nunca deixou se vencer em generosidade. Nunca. Por exemplo, na viagem agora, uma fazenda lá estava com muita dificuldade. E o responsável se esforçando, mas faltou algo. Eu de manhã disse para Nelson, não podemos deixar $1.000 para ele resolver alguns problemas. Claro, então demos para ele $1.000. Não é que temos sobrando, mas a gente doa e acabou. No meu dia, almoçando na casa do bispo, ele me deu um envelope e disse: Eu quero te ajudar. Olhei, $2.000. Já recebi o dobro que tinha dado. Deus não se deixa vencer em generosidade. Na minha vida, não. Mais que nós damos, mais nós recebemos. Então, tenha coragem de ajudar também. Cada grupo deveria ter esses panfletos para fazer adoções. Quem pode, adota uma criança. No céu, vamos receber a resposta. Deus vai dizer: Eu tinha fome, você me acolheu. Eu tenho medo, sabe? Se nós ficarmos grupos que falam bonito, mas não amam Jesus concretamente. Nós devemos ser concretos no amor. Assim, Deus está entre nós e nós vamos poder dar a Deus. Quem é concreto pode dar a Deus. Quem só fala não passa a Deus. Deus não se passa com sermão, se passa com amor. Maurício, Tá ouvindo? Pronto. Temos uma representante aqui que quer dar um feedback para vocês. Passando na frente. Ouve daí, não. aqui sim. Tá um pouco baixo, eu escuto, mas o Frei tem que fazer mais esforço. Aqui, ó. Aqui perto do computador. Bota a cadeira. Não sei se escuta. Isso. A Boa equipe aqui tarde, também primeiro. tem que falar alto. Faz o seguinte, vamos fazer que nem tradução. Você fala uma frase, eu repito para eles escutarem aqui, a gente é um ato de amor para eles que estão aqui. Pode ser? Pode, ótimo, que alegria. Primeiro, boa tarde. Uma Primeiro, alegria boa falar, tarde. agradecer ao Frei, ao Nelson. Quero agradecer ao Frei e ao Nelson. Também é amor gratuito esse momento de Não, tem que reflexão. se aproximar mais do microfone. Vamos lá. É. Uma frase e fala. Vamos tentar agora. Outra coisa. Ó, Vamos que tentar agora. maravilha. Então, boa tarde, mais uma vez. Agradecer ao Frei e ao Nelson Agradecer ao Frei e ao Nelson por essa tarde por essa, maravilhosa, por essa tarde maravilhosa por esse tema desse tema que nos conduziu a voltar um pouco à nossa origem, que é que o nos, amor gratuito, que nos conduziu a voltar às nossas origens. que é sempre o amor gratuito. De graça a gente recebe o amor, de graça a gente doa esse amor. É sempre o amor gratuito. De graça a gente recebe o amor, de graça nós devemos dar. Então, meu nome é Lenita, eu sou da Bahia. Meu nome é Lenita, sou da Bahia, Jequié, Jequié, esposa do Marcelo. esposa do Marcelo.
Então, nós estamos nessa caminhada aí um tempinho já, desde a época do Padre Tom, hoje Dom Antônio. Nós já estamos nessa caminhada há muitos anos, desde a época do Padre Tom, que agora é o bispo Dom Antônio. Então, o coração transborda de amor por esse amor que, ao longo desse tempo, fomos recebendo. E o nosso coração transborda de amor, por esse amor que nós recebemos ao longo desse tempo. Não tem como não dizer isso. A Não gente, tem como não dizer isso. a gente não se basta em nós, né? É um amor que você recebe e não vai embora. A gente não só pode bastar em nós mesmos, é um amor que a gente recebe e depois passa para os outros. A gente não vai embora, a gente fica e transforma esse amor em ação. A gente não vai embora, a gente fica com esse amor e transforma esse amor para os outros. Foi muito daquilo que foi dito pelo Frei, pelo Nelson, Tudo aquilo que foi dito pelo Frei e pelo Nelson e aquilo que é a ação do GEV na sociedade. é aquilo que é a ação do GEV na sociedade. E agora, em amor gratuito também, E agora, como amor gratuito também, nós vamos receber uma pessoa que vocês conhecem bem, nós vamos receber aqui uma pessoa que vocês conhecem bem, o Frei e o Nelson, principalmente o Frei e o Nelson, para que ele também para que ele também doe de forma gratuita doe de forma gratuita mais uma gota de amor mais uma gota de amor por meio da canção. por meio da Canção. canção. Então, a própria imagem dele vai dizer quem ele é. A própria imagem dele vai dizer quem ele é. Ah, é o Edinaldo. Santo Edinaldo, Ele que criou essas que canções. fez a música Coisa de Deus, Vem Segue-me. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu aumentar a tela aqui. Vocês querem assistir? Vem aqui, vem aqui. Que a música não dá para. Eles vão vir aqui, espera aí. História de amor toca forte em nossos corações. Quando um jovem não vê em seu pai o amor, mas seus erros, quantas frustrações, partilhando com o homem de Deus, este homem lhe interrogou se o problema era mesmo sem pai ou a forma que ainda ele não o amou. Um coração disposto a amar se abre para a palavra viver. Quando vive verdadeiramente a palavra, consegue derrubar barreiras. Tem cuidado e mais atenção, dá carinho ao invés de julgar. Quer saber o que outro está sentindo e o jovem decidiu amar. Bastou um café e tudo mudou. E aquela distância que aparentemente existia no curto espaço de tempo acabou. Bastou um café para recomeçar a linda história de amor. E então pai e filho puderam juntos caminhar e mostrar também para o mundo o sentido de amar. E mostrar também para o mundo o sentido de amar. Bastou um café e tudo mudou. E aquela distância que aparentemente existia num curto espaço de tempo acabou. Bastou um café para recomeçar
a linda história de amor e então, pai e filho, puderam juntos caminhar e mostrar também para o mundo o sentido de amar. E mostrar também para o mundo o sentido de amar. E mostrar também para o mundo o sentido de amar. Obrigado, Frei Nelson. Obrigado, E irmão. sempre inspirado. É uma vocação. Olha, como um ato de amor, Como um ato de vamos, amor, vamos gravar aqui agora o vídeo dele cantando essa canção e vamos enviar já para vocês aí no WhatsApp, tá bom? Vale a pena. vamos gravar o vídeo dele cantando a canção e mandar no WhatsApp. Obrigado. Inspirado. Ótimo, bom encontro. Continua a ser esperança. Obrigado, Frei. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos do GEV de São José. Estamos unidos. Obrigado a todos os Jefes de São José, estamos unidos. Tchau. Tchau. Ela, Nelson virou, não estava no barulho, mas ele virou, estava no barulho.